Todos acharam? Gênesis 16, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai, está entre Cádiz e Berede. Senhor, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra. Maior revelação, Senhor, para as nossas vidas. Revela a tua vontade. Revela, meu Deus, o teu querer para nós. Que nós possamos, Senhor, desfrutar da tua palavra, que nós possamos ser ministrados por ela. E que cada um que estamos aqui, Senhor, tenhamos os nossos corações e os nossos ouvidos, Senhor, totalmente voltados para ti. Não sou eu que falo, mas eu sou apenas o canal. Por isso usa-me conforme a tua vontade, Senhor, conforme tu queres. E que o teu Espírito Santo assim ministre a cada um, conforme a sua necessidade, Senhor. Pai, que nós saiamos deste lugar, não da mesma maneira que entramos, mas que nós saiamos deste lugar transformados pela tua palavra. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, e aqui está mais uma pessoa na Bíblia em um deserto. A gente vai ver muitas histórias na palavra do Senhor de pessoas que elas passam pelo deserto. E esta pessoa agora que está no deserto chama-se Agar. Agar, como nós lemos, ela era uma serva de Abraão. Uma serva, uma empregada que trabalhava ali em sua casa. E quando a gente fala de desertos, irmãos, o deserto ele representa a luta. O deserto ele representa desafio. O deserto representa problema, necessidade, enfim. No evangeliquez que nós temos, quando uma pessoa ela fala que ela está passando pelo deserto, significa que ela está dizendo que ela está vivenciando uma batalha ou um tempo difícil em alguma área da sua vida. Então, quando alguém está dizendo para você que está passando pelo deserto, ela está querendo dizer isso. A pessoa, ela diz que está no deserto quando ela está passando algo do tipo que é uma necessidade que ela sozinha, ela não consegue resolver. Ela precisa de uma intervenção da parte do Senhor. Então o deserto é uma situação, é uma necessidade que a gente se sente sozinho e a gente não consegue resolver.
Na Bíblia, se nós formos estudar e formos pegarmos alguns exemplos, a gente vai ver pessoas que literalmente passaram pelo deserto e pessoas que passaram pela representação, por situações que representam um deserto. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então ele foi literalmente ao deserto para ser tentado e ser provado ali. Ao passo de que, se nós pegarmos a história de Jó, ele enfrentou o maior deserto por causa do diabo, sob a permissão de Deus. Onde nós conhecemos a história, tudo foi tocado, ele perdeu todas as coisas. Então ele passou por um deserto. A Bíblia também vai dizer do povo de Israel que passa 40 anos vagando no deserto. E foram para o deserto que Deus lhe mandou. Ali foi Deus que mandou eles. Deus tira o povo do Egito e faz com que o povo agora caminhe pelo deserto, porque é uma ordem do próprio Deus. Olha lá, Êxodo capítulo 13, versículo 17, vai dizer assim: quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Ou seja, José, ele já sabia que aquele não era o lugar definitivo do povo, amém? Não era o lugar que eles deveriam ficar. Deus iria levar para um outro lugar diferente. Então José, ele entende pelo Espírito que aquele lugar não era o lugar que eles ficariam, não ficariam no Egito. Então ele fala: tire meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Então José, ali pelo Espírito, eu creio, ele entende que aquele lugar não é o lugar que o povo vai ficar, não é o lugar que a sua família vai ficar. Assim como nós somos ministrados na quinta-feira, que Isaac, o próprio Deus muitas vezes movia para que Isaac saísse ali daquela região e fosse parar em Berseba, porque era onde o Senhor tinha reservado para a vida dele. Então José agora aqui também ele entende, e ele fala, ele já avisa: ó, tira meus ossos daqui. Parece que ele sabia que o povo ia virar escravo, sei lá, mas ele sabia que aquele lugar não era o lugar que o povo ficaria. Deus tinha algo maior. E aí, irmãos, quando o povo sai então do Egito, quando Faraó finalmente deixa sair o povo, a Bíblia nos diz que existia um caminho mais curto até a terra prometida, mas esse caminho era a rota da terra dos filisteus. Então Deus não escolheu esse caminho, embora fosse o caminho mais fácil do ponto de vista geográfico. Ele era mais rápido para você chegaria de uma forma muito facilitada, porém ali estavam os filisteus. E Deus sabia que se de imediato, assim que eles estão saindo, era um povo escravo, era um povo acostumado a receber ordens, se eles enfrentassem imediatamente uma guerra, eles se arrependeriam e voltariam para o Egito. Então Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Deus escolhe o caminho do deserto, mais difícil. Mas qual que é o objetivo do Senhor agora para o povo de Israel? É que eles adquiram musculatura, eles adquiram maturidade, eles adquiram experiência. Então Deus está levando o povo a ter um conhecimento maior deles e serem fortalecidos pelo Senhor, serem experimentados em diversas situações. Então, enfim, irmãos, o deserto, por muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós podemos afirmar, ele tem razões didáticas, ou seja, com o sentido de nos ensinar algo que Deus permite que nós entremos. E hoje eu quero falar então sobre o deserto de Agar, o deserto que Agar teve de enfrentar. É sabido que Agar ela enfrenta 2 vezes o deserto. Por 2 vezes Agar ela vai enfrentar o deserto. A primeira é onde nós lemos, e Deus ele manda que Agar retorne. Já no segundo não, da segunda vez que ela vai para o deserto, Deus não manda que ela retorne. Mas hoje eu quero me ater apenas a esse texto.
ao texto que Deus manda Agar voltar. O que a gente pode aprender com esse texto? Eu quero deixar hoje 3 pontos para a gente pensar e a gente sair daqui com uma palavra de vitória sobre as nossas vidas. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos aprender a discernir o que está à nossa volta. Primeira coisa, aprenda a discernir o que está à sua volta. O que é discernimento, irmãos? Discernimento é a capacidade de compreender situações. Você consegue compreender as situações, de avaliar as coisas com um bom senso e com clareza. Então você consegue enxergar as coisas, ter uma visão macro, uma visão ampla, e você consegue ter clareza para as situações. Com o discernimento a gente pode compreender, irmãos, certas coisas, bem como fazer as escolhas certas, como agir de uma forma correta, ter realmente uma atitude acertada. É quando a gente percebe antecipadamente onde vai dar. Quando você pensa em alguma coisa, fala assim, opa, isso aqui não vai dar certo. Porque você já teve o discernimento disso. Você já conseguiu compreender certas coisas. E você tem o discernimento de falar assim, opa, eu percebo e eu sei antes de que aconteça, eu sei onde isso vai dar. E esse discernimento é um discernimento que pode ser natural, que todos nós temos, ou um discernimento sobrenatural. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de discernimento natural. Vamos pegar crianças. Irmãos, um começa a brincar com o outro, daí a pouco um começa a dar um empurrão no outro, daí a pouco um começa a brincar com o outro, a falar palavras para o outro, o outro começa a retrucar, daí a pouco o outro começa a aumentar a intensidade, um vai ficando chateado, daqui a pouco o que a mãe ou o pai já vai gritar? Para tudo, porque eu sei onde isso vai dar. Você já tem o discernimento. Você sabe que aquela brincadeira vai dar ruim. Daqui a pouco eles estão brigando, daqui a pouco eles estão se estapeando, e você vai ter que intervir. Então, antes que aconteça uma ruptura ali, e aí você vai ter mais trabalho até para ministrar os seus filhos, por exemplo, porque houve uma ruptura, você já se antecipa a ela, porque você já conhece, você já tem o discernimento que é natural. A gente sabe onde vai dar, isso é natural. É comum a todos. Agora, a Bíblia nos diz que existe o dom de discernimento de espíritos. Vamos lá, Atos, capítulo de número 16, versículo de número 16. Atos 16, versículo 16 diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. E eu acho muito engraçado essa parte, né? Paulo já indignado. Eu fico imaginando Paulo ouvindo aquilo. Chegou uma hora que Paulo falou assim: peraí, chega. E ele vai e expulsa. Aí eu te pergunto aos irmãos, o que aquela menina dizia era mentira? Não, era verdade. Mas o apóstolo Paulo discerniu pelo Espírito que aquele era um espírito maligno. E esse discernimento é um discernimento espiritual. Essa é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Porque o diabo sabia quem eram eles. Mas o apóstolo Paulo, ele sabe pelo discernimento do Espírito que aquela menina não está dizendo por ela mesma, mas ela está dominada por uma possessão maligna. Então ele vai e ele repreende. Irmãos, ter discernimento é uma bênção. Porque se você tiver discernimento, você economiza tempo, você economiza desastres na tua vida, problemas na tua vida, porque você tem discernimento. Saber a razão ou a natureza de algumas coisas, porquê de algumas coisas, pode ajudar a dar clareza nos processos da vida. Pode ajudar a ser mais fácil para você entender. Pode te ajudar a ser mais fácil para você combater. Você precisa ter discernimento. Sei lá, imagina que alguém recebeu um convite para subir de cargo, de repente, na empresa.
E quando a gente já vê isso, a gente acha, não, é uma porta que Deus está abrindo. Mas nem toda porta que se abre é de Deus. A gente precisa ter discernimento para saber aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Porque talvez a gente está esperando alguma coisa, não é do Senhor, vai acontecer, mas daí você sabe, por exemplo, que a pessoa que irá trabalhar com você, ela é um ladrão. Ela vai roubar a empresa, e você sabe que ela rouba a empresa. Você nem vai. Por que você não vai? Porque você sabe que vai dar errado, vai dar ruim. Aí você pode falar, não pastor, mas eu vou lá e acuso. Mas talvez aí já vão falar que você também estava envolvido. Você vai ter problema. E talvez você estava ali numa situação que Deus estava te guardando para o momento certo. E você pula etapas e aí dá ruim. Mas pelo discernimento que você vai ter do Espírito, você entende, opa, esse não é o caminho, não é a porta que Deus tem reservada para mim. Se você tiver discernimento antes, você economiza tempo, você economiza expectativa, você economiza saúde. Porque existem situações que por falta de discernimento nos consome tempo, nos consome expectativa e nos consome saúde, ao ponto do nosso corpo sentir pelos problemas, pelas situações que a gente enfrenta. Sabe a razão pela qual talvez você chegou hoje aqui e você tem enfrentado uma dificuldade? Sabe a razão pela qual te ajuda? O discernimento te ajuda. Você pode falar, pastor, eu estou passando um problema, como que o discernimento vai me ajudar? Vou te dizer como. Te dando clareza que você precisa para enfrentar essa dificuldade. E isso quem vai trazer a clareza para você é o Espírito Santo. Ele vai te dar o discernimento para você entender, e assim você vai saber a hora certa de atacar, você vai saber a hora certa de agir, você vai saber o momento certo, o jeito certo, a forma certa de contra-atacar, de ter uma reação quanto a uma situação que você enfrentar. Até mesmo o maior dos problemas, a gente fala assim, não, mas esse problema chegou, a gente imediatamente se desespera com um grande problema. Mas até nessas situações, se você tiver discernimento, seja lá qual for, você vai conseguir enfrentar. E depois do discernimento, você tem dois caminhos. Depois que você discerne sobre uma situação, você resolve ou você convive. E isso a gente precisa ter muito claro. Eu preciso ter no discernimento, ou eu vou resolver ou eu vou conviver. Vão ter coisas que você não vai conseguir resolver, não tem jeito. Por exemplo, uma perda de um ente, não tem como você resolver mais, já foi. Não tem. Mas se você tiver discernimento, você vai saber sair dessa situação. Porque às vezes pessoas que perdem um ente, acontece alguma coisa, perdem alguma coisa, elas saem do trilho, elas não andam mais, elas não conseguem mais andar um passo sequer. Porque elas ficam presas naquela situação e não entendem. E só fica perguntando por quê, e não tem discernimento. Então por isso que quando a gente tem discernimento, a gente sabe que tem dois caminhos. Ou a gente resolve ou a gente convive. Ou você vai resolver o problema, ou você vai conviver com o problema. Não tem opções. Ou você resolve, ou você convive. Porque quando você discerne, até quando você não pode fazer nada, você entende que você não tem nada que você possa fazer. Porque às vezes a gente começa a desesperar, mas eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Quando você tem discernimento, até isso você consegue entender. Não tinha nada que eu pudesse fazer aqui. E eu entendo isso. E eu consigo seguir. Mas tem pessoas que elas faltam esse discernimento, e na hora que o negócio complica, ela fica o tempo inteiro, mas será que eu podia fazer aquilo? Aí, não, mas eu fiz. Mas se eu tivesse feito aquilo? Não, você entende pelo discernimento, porque o Espírito Santo testifica em você. Você fez tudo o que você poderia fazer. Você agiu da forma que poderia agir. E é isso. Agora, irmão, quantas pessoas perdem anos da sua vida apostando em algo que não dá em nada? E você está vendo que não vai dar em nada. Talvez é um relacionamento, talvez é um projeto, talvez eu não sei o que é. Você sabe, o Espírito Santo vai testificando sobre você. E você investe, mas você sabe, pelo discernimento do Espírito, que não vai dar em nada. Mas você continua. Quantas pessoas estão envelhecendo, irmãos, e não conseguem tomar uma decisão que pode melhorar a sua vida? A gente já sabe que não vai dar certo,
Mas a gente insiste, e a gente vai envelhecendo, 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 e o problema continua, irmãos. Não consegue tomar uma decisão simples, que pode mudar toda a tua história. E Deus hoje está nos alertando a isso, para nós buscarmos o discernimento que vem dEle, para nós sabermos agir nas situações, para nós sabermos como nos comportar diante dos problemas. Discernimento faz toda a diferença. E talvez você já se perguntando aí, pastor, está falando de discernimento, o que isso tem a ver com o texto que lemos? Tem tudo a ver, irmãos. Tem a ver que se Agar tivesse discernimento, ela não estaria agora sofrendo no deserto, andando errante, sem saber para onde ela ia, por uma decisão precipitada. A Bíblia não diz que Sarai mandou ela embora. Pela segunda vez, quando Agar for para o deserto, ela agora foi mandada embora. Mas a Bíblia não fala aqui, e a própria Agar diz, ela não foi expulsa daquele lugar. Ela foi humilhada, mas ela não foi expulsa. Então Agar, ela toma uma decisão precipitada, sem discernir, ela sai pelo deserto, e ela está grávida, irmãos. Agora vamos parar e raciocinar, o que ela iria fazer sozinha no deserto, e ainda grávida. Grávida de Abrão. O que ela ia fazer? Eu não sei, eu vou sair correndo. Aquelas pessoas falam assim, eu não sei o que eu vou dar vontade de você sair correndo, de sumir. Você vai sumir, você vai para onde? Então Deus está falando que é tempo de nós buscarmos o discernimento que vem do Espírito, para nós sabermos lidar com os problemas, saber lidar com as situações. Lá em Mateus, capítulo 27, no versículo 40, Jesus ele vai ouvir uma frase. Jesus está ali na cruz, e ele vai ouvir agora uma frase, e a frase que ele vai ouvir é essa: se és filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Eu pergunto a vocês, irmãos, onde que entra o discernimento espiritual aqui? Como Jesus poderia resolver essa questão agora? Ele sendo Deus, de fato, ele poderia ter descido da cruz e abortado a missão, sim. Ele é Deus, ele tinha o poder, mas ele não fez. Por que ele não aceita a proposta? Vamos parar para pensar, a proposta é benéfica para ele. Eu já falei isso, acho que domingo passado. Jesus, ele sendo o Senhor, ele tendo todo o poder, ele não usou em nenhum momento o poder que ele tinha em benefício próprio, ele usou em favor de nós. Jesus, ele não usou o poder que ele tinha para ele mesmo, ele se esvaziou, ele tomou a forma de servo, ele não teve por usurpação ser maior, mas ele foi o menor, e todo o poder ele tinha, mas ele não usa. Mas agora ele está ouvindo uma outra proposta. Se você é filho de Deus, desce da cruz. A proposta é boa, é agradável para ele. Ele poderia naquele momento descer da cruz e mostrar quem ele era. Ele poderia mandar e falar, descer fogo do céu, desceria fogo do céu, queimaria todo mundo. Mas Jesus, quando ele ouve essa palavra, ele não desce. Sabe por quê? Porque ele se lembra da fonte que está saindo essa pergunta. Jesus, ele tem discernimento. Isso é discernimento. Porque nós olharíamos, alguém está falando isso de Jesus, mas Jesus, ele tem discernimento. Jesus se lembra de alguns anos atrás, no início do seu ministério, quando ele estava lá no deserto, sendo tentado pelo diabo, dessa mesma fala e desse mesmo enredo. É ou não é verdade? É o mesmo enredo, é a mesma fala. Mateus, o que está apresentado por ele lá em Mateus capítulo 4? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Se és filho de Deus, então pula aqui que aos seus anjos ele vai mandar, ele vai dar ordem ao seu respeito e vai te salvar. E a Bíblia vai dizer, quando vai terminar a tentação, que no momento oportuno o diabo vai vir tentar de novo.
O diabo pega o deserto quando Jesus está fraco para tentar. Agora o diabo vai de novo. Lá na cruz do Calvário, Jesus foi chibatado, Jesus passou por tantas coisas, Jesus está fraco e a proposta do diabo é a mesma. Não é ele está usando uma pessoa e alguém passa e fala assim: és filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Então quando Jesus ouve isso na cruz, ele pôde discernir de onde vinha essa proposta. Ele sabia quem estava propondo isso para ele. Ele entende. Discernimento, irmãos. Falando em proposta, vamos falar de Agar. Vamos voltar para Agar. O texto mostra o que? Agar indo para o deserto, fugindo do convívio de Sarai, sua patroa. E qual que é a razão dessa fuga? A razão dessa fuga tem como pano de fundo a gestação de um filho que ela esperava de Abrão. E esse filho não seria dela, não seria filho dela, seria de Abraão, que teve relação com ela, e Sarai. Mas irmãos, vamos parar um pouquinho e pensar aqui. Tipo, quem era a mãe? Vamos falar a real, quem era a mãe? Agar. Agar era a mãe. Agora imagina as mães que aqui estão. Se põe no lugar de Agar agora, por um instante. Pense o seguinte: na hora de dar bronca, na hora de corrigir, na hora de dar umas palmadas, imagine você vendo outra pessoa brigando ou batendo no seu filho. O que você faria? Você ia ficar: deixa, mas é meu filho. Qual a probabilidade disso dar certo, irmãos? Vamos raciocinar aqui. Eu te pergunto, no texto que a gente lê, você vê em algum momento eles buscando do Senhor alguma coisa? Eles estão agindo por aquilo que eles acham. Deus estabeleceu uma promessa. Então vai ser: vamos usar Agar, vai dar um jeitinho. Não tem probabilidade de dar certo. A maternidade, irmãos, ela é sagrada em qualquer tempo e cultura. Talvez você pode estar perguntando: não, pastor, mas existe um contexto cultural. Existe isso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Agar sabia que estava errado. E Deus vai mostrar que estava errado. Deus não estava assentindo com aquilo, não. Não importa, irmãos, o costume da época, se era costume, se não era costume, estava errado. Agar sabia disso, ela teve relação com Abrão. Vamos raciocinar, o óvulo é dela. Ela não só emprestou o útero dela, o óvulo é dela. Mas ela não é mãe. Ela não é a mãe. Mãe é aquela que gesta um filho na barriga, dentro do útero. Essa é a mãe. E Agar, a Bíblia diz que Agar aceitou a proposta de ser mãe de um filho que não seria dela. Vê se tem cabimento uma coisa dessa, irmãos. Ela tinha que ter o discernimento de que isso não ia dar certo. Sarai devia ter o discernimento de que isso não ia dar certo. Abrão devia ter o discernimento de que isso não daria certo. Ou então tiveram discernimento e não deram ouvidos a esse discernimento. E o mais engraçado, irmãos, eu creio, realmente que Sarai não deve ter tido discernimento nenhum. Porque aí é interessante que lá no versículo 5 vai dizer assim: disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me fez a mim. De quem foi a ideia? De Sara. Aí ela chega para Abrão, agora ela está passando por uma situação: não, seja a minha afronta sobre você. Aí o Abraão vai falar assim, aí ela vai falar assim: ó, eu te dei minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concedeu, desprezou-me. Aí agora ela põe Deus no meio. Não buscou a Deus, agora põe Deus. Julgue o Senhor entre mim e ti. Agora eu ponho Deus no rolo ainda. Eu não busquei a Deus, não busquei direção de Deus. O problema começou a pegar já começou na gravidez, o negócio já começou a pegar fogo. Agora ela vai, chega no Abraão, fala assim: a afronta é sua, a culpa é sua. Começou o problema e ainda fala assim: julgue agora a Deus.
Julgue o Senhor entre mim e você agora. Deus agora tem que resolver. E essa é a atitude de Sara. Pergunta, Sara teve discernimento? A própria Agar teve discernimento? Irmão, sabe que ia dar errado. Por isso ela foge para o deserto, depois de ser humilhada por aquela que fez a proposta de ser mãe. Sarai foi lá, humilhou ela se sentiu tão humilhada. Imagina, irmãos, como que Sarai deve ter falado para aquela mulher. E vamos lá, ela humilhou, teoricamente, a mulher que estava gerando o filho dela, teoricamente, que estava na barriga dela. Ela agora queria tanto um filho, ela está disposta a abrir mão de tudo. Agora não quero mais. O próprio Abraão fala assim, ó, ela é tua serva, decide aí. O Abraão fez tipo assim, né? Ele matou no peito e passou. Ó, ela é aí, ó, é tua serva, você resolve o que você vai fazer. Quantos de nós não temos tido discernimento para as coisas que estão à nossa volta? E aí depois a gente age como Sara e queremos que Deus resolva todos os problemas, quando a gente não busca Ele. Segundo ponto, irmãos, desertos são estáticos. Eu vou dizer algo que pode chocar alguns irmãos, mas vocês vão entender. E duram para sempre, sim. Deserto dura para sempre, sim. A diferença é você que decide se você fica ou se você segue em frente. A gente escuta muito que desertos não duram para sempre. E a gente posta no status, a gente posta no Facebook, a gente faz uma camisa, desertos não duram para sempre. Porque é uma frase bonita, ela é legal. A ideia que passa é, olha, eu entendo o contexto do que querem falar. Ó, você que está enfrentando um problema, você que está enfrentando um deserto, uma dor, uma perda, uma dificuldade, ou algo do tipo. Olha, isso não dura para sempre. Mas entenda algo nessa noite. Desertos são estáticos e imóveis. Deserto não se movimenta. Porque se o deserto não dura para sempre, a chuva, se Deus quiser, ela pode durar. Mas vamos considerar uma chuva. Se você ficar debaixo da chuva, se você não se movimentar, você vai ficar lá, uma hora a chuva vai parar. Mas eu te pergunto, se você ficar no meio do deserto, o deserto vai se movimentar? O deserto do Saara deixou de ser deserto ou ele continua sendo deserto? Continua, quando a gente vai estudar, ele continua sendo deserto. Ele continua lá, sim ou não? Ele não se moveu. Ele continua na mesma região, na mesma geografia, no mesmo lugar. Então, mais uma vez, eu repito, se eu deixar você no meio do deserto e você não se movimentar, vamos ver se vocês entendem e não faltaram na aula de matemática e de probabilidade. Qual a probabilidade, qual a chance de você sair de lá? Zero. Não tem chance, irmãos. Se você ficar no meio do deserto e você não fizer nada, você ficar sentado lá esperando, é zero. Então eu tenho uma notícia para te dar: desertos duram para sempre, sim. Você não pode achar que ficar parado no meio de uma situação vai resolver o seu problema. A gente acha que se a gente ficar parado, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Estou no deserto, está sol escaldante. Não, eu vou ficar sentado aqui. Vai vir o resgate, vai vir alguém, vai acontecer alguma coisa. Deus pode mover, óbvio que pode, mas a gente vai ver que Deus espera alguma coisa da gente. Se a gente ficar lá, do mesmo jeito, na mesma posição. Vamos voltar para quinta-feira. Se Isaac, quando ele teve a primeira contenda, ele ficasse lá, e aí? Ele seria abençoado pelo Senhor? Ele abriria os seus próprios poços? Então o que a gente aprendeu? Que às vezes Deus, ele permite que algumas coisas aconteçam num contexto de deserto, para que a gente saia da onde a gente está.
Porque Deus está só nos colocando num lugar provisório. Deus está querendo nos ensinar. E a gente aprendeu que o Senhor está ensinando Isaac. Conforme Isaac está andando no deserto, Isaac está sendo ensinado. Mas Deus no deserto, enquanto ele está andando, Deus está fazendo ele se movimentar até o lugar que ele quer. Deus provê recursos para ele no caminho. Deus não deixa ninguém na mão. Deus não deixa ninguém sozinho. Então, amados, entenda algo nessa noite. Quando o povo sai do Egito, eles estão na frente do mar. O que Deus diz para Moisés? Diga ao povo. Deus não fala, Moisés, coitadinho. Quando Deus ele nos chama, Ele nos coloca no deserto, Ele nos coloca numa condição de nós caminharmos, andarmos, não ficarmos estáticos parados, senão a gente não sai do lugar. Então Ele está falando, eu já vou preparar o caminho, estende o teu cajado, vocês vão passar pelo meio do mar. Eu falei para vocês que vocês vão sair. Diga ao povo que marche, não pare. Quando Deus está falando, diga ao povo que marche, para dizer, não pare, não volte para trás, mas siga para frente, porque é para lá que eu tenho colocado você, é lá que eu quero deixar você, é lá na frente que está a vitória. Agora, se hoje você entrou aqui e você estiver passando pelo deserto, entenda algo, se levantar e caminhar é uma decisão sua. Se você chegou aqui falando, pastor, eu estou passando um deserto, eu digo a vocês, caminhar, tomar uma decisão de se levantar e caminhar é uma decisão só sua. Não depende de ninguém, nem do Senhor, o Senhor espera a tua atitude. Tem coisas que você acha, às vezes a gente fala, não, isso não vai durar para sempre. Não, isso aí vai chegar um tempo que vai acabar. Vai achando. Às vezes tem coisas que a gente acha que não vai durar para sempre. Eu vou dizer para você, se você não fizer nada, vai durar para sempre. Se você não se movimentar, se você não agir, vai durar para sempre. E eu provo isso. É por isso que Deus mandou uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo para direcionar o povo no deserto. Porque, irmãos, quem tinha que se movimentar não era o deserto, era o povo. Números capítulo 13, versículo 21, diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Caminhassem de dia e de noite. Deus não está fazendo o povo andar pelo deserto para ficar parado, para falar, espera aí filhos, eu vou resolver tudo para vocês. Eu vou derrubar as muralhas, vou preparar o caminho, e eu vou mandar cavalos para vocês, cavalos brancos, bonitos, reluzentes, e vocês vão subir, vocês vão a cavalo, e vocês vão chegar na terra prometida. Deus não falou isso, mas Ele coloca ali uma nuvem de fogo para iluminar durante a noite, uma coluna de nuvem para guiar durante o dia, e a Bíblia é clara, para que eles caminhassem de dia e de noite. Deus está dizendo, é para frente que vocês vão andar. Vocês não vão parar, vocês vão continuar caminhando. E aí continua dizendo, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Veja bem, irmãos, Deus pode até mandar uma coluna de nuvem ou de fogo para dar direção para você. Deus pode colocar o itinerário para você no teu GPS, na tela do teu GPS, do teu celular. Mas entenda algo, Deus não vai agir como diretor do teatro de marionetes, aquela marionete que tem as linhas e ele vai ficar movimentando. Deus não vai fazer isso com você. Ele não vai ficar mexendo no boneco, mexendo para que você caminhe. Deus não age assim. Ele fala. E se movimentar, a tarefa é nossa. Porque o deserto é estático, irmãos. Você que tem que se movimentar. Ele vai te direcionar de alguma forma, irmãos. Através da palavra, através do louvor, através de uma peça teatral, através de uma criança. Deus vai falar, Deus vai agir, irmãos. Ele vai direcionar de alguma forma. Agora, andar, a condição é nossa. Entenda algo, a nuvem se movimentava, mas nem sempre é para a direção que o povo queria. Às vezes, a nuvem levava ele para as lutas, levava para combates, levava para dificuldades. E isso, irmãos, acontecia, sabe por quê? Porque Deus não queria um povo Nutella.
Deus não queria um povo mimado. Mas a gente se acostumou com Deus que faz todos os nossos mimos. A gente se acostumou a ouvir um Deus que vai fazer tudo para a gente não precisa fazer nada. Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer isso, vai fazer... Não, eu fico sentado, Deus vai abrir a porta de emprego. Então eu vou ficar sentadinho aqui esperando. Não, porque Deus falou. Mas Deus espera que você tenha atitude. Não, Deus falou que eu vou ser um músico. Então tá bom. Não vou me movimentar, me dá o teclado aí. Eu vou tocar. Falou que eu vou ser um cantor. Me dá o microfone, agora eu vou cantar. Deus pode fazer? Óbvio que pode, irmãos. Mas na maioria das vezes, o que Deus está falando é: filho, eu estou te dando. Agora anda. Vai estudar. Vai aprender. Eu vou dar sabedoria para você conseguir. Você vai chegar lá. Mas você tem que fazer alguma coisa. O problema é que a gente está se tornando crente Nutella. Eu quero tudo fácil. Eu quero que minha mãe faça tudo para mim. A gente está tornando a nossa geração de filhos Nutellas. A gente faz tudo para eles. Coitadinho, pobrezinho do meu filho, está estudando bastante. Deus não queria um povo mimado. Então tinha circunstância para eles passarem. Eles precisavam ser forjados, treinados. Deus estava forjando um povo forte. Deus estava forjando um povo guerreiro, um povo cheio de experiência. Sabe por quê? Lá na frente ia ter muralha. E aí? Vamos voltar de novo? Jericó vai estar lá na frente. E aí, eu vou voltar para o Egito? A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Isso todo mundo sabe. Mas o que as pessoas talvez não se lembram é de que como foi que Jesus saiu de lá. Alguém aqui se lembra? Como foi que Jesus saiu de lá? Andando, irmãos. A resposta é mais óbvia. Lucas, capítulo 4, versículo 12. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunviança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Ele foi, vamos lá, ele saiu de lá pelo poder do Espírito. Ele estava fraco. Quando você é fraco, diz o louvor que fala: quando você é fraco, se vive na força do Pai. Então, pelo poder do Espírito que está fortalecendo ele, Jesus, ele sai. Mas ele sai como? Com as próprias pernas, irmão. Não foi o anjo que pegou ele. Vamos pegar Jesus, vamos dar um rasante aqui. Fica aí, eu vou te jogar lá na Galileia. Vou pousar lá na Galileia. Ele não foi voando, irmãos. Ele foi andando com as próprias pernas. Não foi flutuando, sendo levado por anjos. Entendeu? O versículo 13 diz que o diabo o deixou até o momento oportuno. Quer dizer que o quê? Ainda haveriam outros confrontos. Já falei de um aqui, lá na cruz. Teve um confronto. Mas talvez alguém possa pensar: e quem não tem força para sair do deserto, pastor? Quem não tem força para sair do deserto do vício, ou de um relacionamento abusivo, ou de uma falência, enfim. Eu concordo. Você pode pensar: mas e aí, quem não tem força? Talvez possa ser mais fácil falar. Você pode falar: fácil falar, difícil agir. Pode ser, irmãos, que sozinho você não tenha coragem ou ânimo para se movimentar. Mas Deus tem seus meios de fazer você enxergar a nuvem e seguir por ela. E a escolha é sua. Deus tem seus meios. Como já disse há pouco, talvez essa ministração de hoje seja um iniciar, seja um jeito que Deus, Ele achou de chacoalhar você, te colocar em rota de saída do deserto. Talvez através da peça. A gente não consegue se alegrar com aquilo que Deus nos dá. E a gente olha, é difícil a gente se alegrar com aqueles que se alegram. A gente até consegue chorar, mas se alegrar, porque fala assim, é exatamente assim: não, mas só me deu uma latinha. A gente não consegue ser grato por aquilo que Deus nos dá. Deus sempre vai mostrar um caminho, irmãos.
através da palavra, através do louvor que foi cantado, enfim, Deus tem seus meios. Então não adianta a gente querer se esconder, mas eu não tenho forças. Deus sempre vai mostrar, vai capacitar você. Ele vai te mostrar caminho, Ele vai te dar direção. A escolha é sua, andar é sua. Entenda isso, Deus não vai tirar esse poder de você. O poder de decidir, eu continuo nessa situação ou não. Terceiro e último, Deus é socorro para os seus filhos na hora da dificuldade. Deus é socorro para os seus filhos na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade, na hora das lutas, na hora das perdas. Pode ser difícil às vezes você enxergar Deus. É difícil. Agar, ela aceitou uma proposta que não deveria ter aceito. Estava gerando um filho que não deveria ser gerado. Mas agora não tinha mais volta. Já foi feito. Mas Deus, Ele é mestre em trabalhar no meio das dificuldades. Mesmo no meio dos nossos erros. Se nós nos submetermos, se nós nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor e ouvirmos a sua voz, Ele vai nos dar direções. E no fim, o nome dEle será glorificado. Agar errou? Sim. Ela podia ter dito não? Poderia, irmãos. É que a gente, às vezes, por vezes, a gente tem na nossa cabeça apenas o conceito e o contexto de escravo. Não, pastor, mas era escravo. E a gente tem a ideia do escravo amarrado num tronco, que não tem direito de nada. Se fosse esse contexto de Agar, eles não falariam, Agar aceitaria. Agar não ia conseguir fugir, se ela não tivesse liberdade ali, de uma certa forma, mesmo sendo uma serva. Ela fugiu. Então, o contexto, ela poderia ter dito sim, falado não. Não concordo, não vai dar certo. Mas ela disse sim. Aí, ela é humilhada por Sarai. Ela corre para o deserto. E aí Deus ele vai mandar, ele viu um anjo. Vai se encontrar com Agar. E Deus vai mandar Agar voltar e se humilhar diante da sua patroa. Mas ela foi humilhada. Mas Deus está ensinando a dar outra face. Gênesis 16, versículo 6. Respondeu Abrão a Sarai, olha lá. Depois que Sarai fez o que fez, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Aí Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? O anjo faz duas perguntas: de onde você está vindo e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob tuas mãos. O que Agar responde para o anjo? Apenas de onde ela vinha. O anjo fez duas perguntas: de onde você vem e para onde você vai? Ela só diz de onde ela vem. Sabe por quê? Porque ela não sabe onde ela vai. Ela não sabia para onde iria. E a pergunta para você hoje é: você sabe para onde você está indo? Pela falta de discernimento. E Deus quer te dar hoje. Deus quer restaurar hoje. Aonde você está indo? Quem não sabe, não tem norte, não tem horizonte, não tem direção. Agar, ela está no deserto ali, porque ela se sente usada pelos seus patrões. Ela sente que ela não tem valor algum. Ela se sente apenas um objeto. Ela sai, porque aquele sentimento é que dominou a vida dela. Aquele sentimento que corrói ela por dentro. Eu não tenho valor, eu não tenho importância. Mas naquele momento, o anjo vai e fala com ela. Ela percebe e ela entende agora que Deus vê. Deus a enxergou. O Deus dos patrões enxergou a serva egípcia. Gênesis 16, 13. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê?
Por isso se chama aquele poço de Beer-Lahai, eis que está entre Cádiz e Bered. O nome daquele poço é Beer-Lahai, que quer dizer poço daquele que vive e me vê. Daquele que vive e me vê. Daquele que vive e me vê. Jesus vive e Ele te vê. Deus está te trazendo para o poço. Deus continua falando do poço. Falou na quinta e Ele continua falando com você hoje. Agora o anjo manda ela voltar e se humilhar. E aí Deus mostra, para confirmar, de que Deus está falando assim: você é a mãe, e não é a cultura. Não é a cultura do que dizem. Deus vai chegar e falar para ela que, ó, o que o anjo vai falar para ela? Você vai ter um filho, e o nome dele vai ser Ismael. Deus não chegou para Abrão e falou: Abrão, vai se chamar Ismael. Deus não chegou para Sarai e disse: Sarai, vai se chamar Ismael. Deus falou para Agar, porque ela é a mãe. E Deus está dizendo isso, está colocando as coisas no devido lugar. Deus está falando para você, Ele está colocando coisas no lugar nessa noite, a partir de um posicionamento seu. Deus está colocando as coisas em ordem, a partir de um posicionamento seu. Mas às vezes a nuvem vai te levar para uma posição que você não queria estar. Mas essa posição que Deus está te levando, está te direcionando, para que você vença e você chegue em Canaã, para que você chegue na promessa de Deus sobre a tua vida. Agar está dizendo, está ouvindo que ela tem que se humilhar. Mas ela tem razão do ponto de vista dela. Ela foi humilhada. Mas Deus está falando, se humilha. Ele está dando direção. Percebe? Ele chega para Agar e ele está dando direção para Agar. Agar achava que ela não tinha valor, mas está falando: Agar, você tem valor, e eu apareço para você, e eu estou te dando direção. Você não tem forças mais para voltar. Você foi humilhada, você sofreu, você padeceu na mão dessa mulher, de Sarai. Mas eu estou dizendo para você: volta. Ah, mas o caminho é dolorido. Vai ser dolorido, mas volta. Direção. Nem sempre a direção de Deus é aquilo que a gente espera. O nosso problema é esse. A gente acha que a direção de Deus é aquilo que a gente entende que tem que ser. Mas nem sempre. Às vezes Deus vai na direção do confronto, para que haja conserto. Quando Deus ele manda Moisés para falar com Faraó, Deus falou que libertaria o povo. Moisés vai para o confronto. Quando ele se confronta com Faraó, o que acontece? A carga do povo é aumentada. Mas foi Deus que mandou, Deus que direcionou. Às vezes fica ruim para ficar bom depois. E é o nosso teste de fé, de ouvir a voz do Senhor e entender o que Ele está falando. Agar percebe que mesmo sendo doloroso para ela, Deus está no controle. E ela volta e ela se humilha. Mas antes ela reconhece que Deus é vivo e lhe enxerga. Vamos ficar de pé nessa noite. O Senhor está falando para você hoje, Ele te enxerga. Do jeito que você é, Ele te enxerga. Talvez você chegou hoje aqui achando que ninguém te enxerga. Ninguém te vê. Você teve talvez falta de discernimento, sim. Mas Deus continua falando para você, Ele te enxerga. E Ele pode restaurar você. O Senhor te enxerga. É tempo de nós nos humilharmos diante dEle e seguirmos na direção que Ele quer para as nossas vidas. Quantas vezes você tem todo o seu jeito e não deu certo? Você não orou, você não buscou, você achou que era.
Sarai achou que era o plano perfeito. Deus falou que multiplicaria a nação. Abraão, ele teria muitos filhos e ele seria pai de multidão. Então vamos dar um jeitinho. Mas a direção era errada. Deus está falando para você hoje à noite que Ele quer restaurar de você. Ele quer restaurar o teu coração. Ele quer restaurar a tua vida. Deus está te levando para um poço. Deus está te levando. Eu acho que tudo que o Senhor faz é tão perfeito. Ele falou de nós nos encontrarmos com um poço de águas vivas. E hoje Ele continua falando. É tempo de você se encontrar com um poço de águas vivas. Se hoje você entende que essa palavra e o Espírito Santo tocou no teu coração, falta discernimento. Talvez você chegou aqui achando que ninguém te enxerga, ninguém te vê. Eu quero convidar você a vir à frente para que nós possamos orar por você. Você que entende que está faltando discernimento em algumas coisas. Atos, atitudes, que se você tivesse discernimento do Espírito, não da carne, você agiria de uma outra forma. E talvez isso traz ruptura, ou trouxe ruptura, ou gerou problema, gerou situação. Deus quer restaurar hoje. Deus quer derramar discernimento sobre a tua vida. Talvez você chegou aqui achando que ninguém olha para você. Deus está falando para você hoje que Ele te trouxe aqui para dizer que Ele enxerga você. Não importa quem você é, Ele enxerga e Ele quer restaurar você. Por isso eu vou orar, irmãos. Eu sei que Deus tem falado, mas é um grande desafio para nós ouvirmos a voz do Senhor e agir como Agar e falar: Senhor, eu vou voltar, porque eu preciso, por mais difícil que seja. Eu vou orar. Se você quiser, vem à frente. Nós vamos ministrar sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada. Eu não tenho poder de convencimento, Senhor, mas o Senhor tem. O Senhor é aquele Pai que abre caminho no meio do deserto. O Senhor é aquele que, toda vez que a gente se humilha diante da tua potente mão, Senhor, o Senhor vem e o Senhor restaura, Senhor Jesus. O Senhor vem, Pai, e o Senhor edifica, Pai. A tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei. Que nessa noite nós possamos nos humilhar diante de Ti. Que nessa noite o discernimento, Senhor Jesus, que vem dos céus, desça sobre as nossas cabeças, Senhor. Desça, Senhor, sobre o coração, Senhor, da tua filha, Senhor, nessa noite. Que a tua presença, que a tua graça, Senhor, alcance, Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo, Senhor, traga luz, traz entendimento, Senhor. Às vezes achamos que não temos mais valor, não temos importância, mas nessa noite, Espírito Santo, vem trazendo cura. Agar se sentiu um nada, mas, Senhor, ela entendeu que tinha que se humilhar. Ela entendeu que ela precisava se arrepender. Ela precisou entender que existia um Deus que levou ela para o encontro com as águas. E o Senhor, Pai, levou Agar até o lugar para ela ter um encontro com águas vivas. Assim como aquela mulher, Pai, o Senhor pediu água. E o Senhor fala para ela: se você soubesse quem te pede água, você pediria para mim, e rios de água viva fluirão de dentro de você. Espírito Santo, faz fluir, Senhor. Faz fluir dentro do coração, Senhor, de cada um nessa noite. Faz fluir, Senhor, o teu Espírito Santo. Faz fluir, Senhor, a tua graça.
Faz fluir a tua glória, Senhor, nessa noite, Senhor. Sara o teu povo, Senhor. Sara a tua igreja nessa noite, Senhor Jesus. Dá discernimento, Senhor Jesus, para que nós não sejamos uma geração fraca, mas que nós sejamos fortes, Senhor, e renovados pela tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, derrama o teu Espírito. Derrama, Senhor, a tua graça agora, Senhor. E traz cura. E traga renovo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.